Às vezes tudo parece perdido e pensamos que não há solução. Mas existe um Deus que pode transformar a sua vida. Está no ar o programa Existe uma Saída. Apresentação: Bispo Newton. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando agora o programa Existe uma Saída, e com toda certeza em Deus, através da fé no poder de Deus, existe e sempre haverá uma saída, né? Às vezes o ser humano se depara com situações consideradas absolutamente impossíveis, e muitas das vezes não se vê, não se tem nenhuma expectativa de solução, de saída, de vitórias, porque a capacidade humana é limitada. Mas quando nós focalizamos a nossa fé nas promessas de Deus, no poder de Deus, passamos a entender que existe uma saída. Esse programa, que é direcionado especialmente para aqueles que precisam de uma saída, eu tenho certeza servirá para abençoar a vida de muitas pessoas. Nós estaremos juntos todos os sábados aqui no Canal 4 na TV Marília. Todos os sábados estaremos juntos aí durante esses 30 minutos, e esse programa depois será também reprisado no domingo, em outros dias, enfim. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele tem um objetivo de alcançar, de abençoar a vida de muitas pessoas. Nós, durante o programa, vamos dar uma orientação espiritual, vamos falar a respeito da fé, das promessas de Deus, da vida com Deus. Estaremos também apresentando testemunhos de pessoas que chegaram na Igreja do Novo Nascimento, enfrentando situações adversas, mas elas aprenderam a confiar plenamente nas promessas de Deus. Elas exercitaram a fé, lutaram, perseveraram, e hoje elas estão contando as suas vitórias, além de terem em suas vidas a presença de Deus, que é a riqueza mais importante. Hoje, inclusive, nós vamos você vai acompanhar o testemunho do neto, um garoto de agora aproximadamente 4 anos, que nasceu com uma síndrome raríssima, e uma síndrome que atinge os ossos, e humanamente falando, com todos os recursos que a medicina dispõe, toda a capacidade que os médicos têm, o caso dele era um caso considerado impossível, né? A mãe foi inclusive orientada a comprar uma cadeira de roda, porque ele não teria como andar. Então ele, com 3 anos e meio, e ele não andava, ele também não falava, ele apenas rastejava no chão por causa dessa enfermidade. Uma oração mudou toda essa situação. Hoje essa criança anda normalmente, está falando, está curado, está vivendo uma vida normal. Uma situação que para os homens era impossível, tornou-se possível através do poder de Deus. No final do programa também teremos um momento da oração. Nós vamos falar com Deus em seu favor, e caso você queira, você pode anotar esse número aí de telefone que aparece no vídeo, para que você possa ligar, pedir uma oração ou pedir uma orientação. Nós vamos a um breve intervalo e já já a gente volta com o programa Existe uma Saída. Os Segredos da Fé, o mais novo livro escrito pelo Bispo Newton. A Bíblia afirma que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Quem deseja conquistar grandes vitórias precisa praticar os segredos da fé. Através deste livro, você conhecerá os segredos da fé. Os Segredos da Fé, o mais novo livro escrito pelo Bispo Newton.
Adquira já o seu, na Igreja do Novo Nascimento ou pelo Televendas 014 3432 4935. 3432 4935. Os Segredos da Fé. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída, e todos os domingos acontece na Igreja do Novo Nascimento as reuniões do Espírito Santo, tanto às 9 horas da manhã, como também às 7 da noite. Às 9 da manhã e às 19, nós temos essas duas reuniões importantíssimas, que são reuniões direcionadas, né, para a busca da presença de Deus, direcionadas para que as pessoas tenham as suas experiências com Deus, possam se fortalecer, ter um encontro com Deus, receber, né, a presença de Deus, o poder de Deus, a capacidade de Deus, para que possam desenvolver a salvação, mas também possam viver uma vida vitoriosa. Mas, além desse objetivo principal, que é a busca da presença de Deus, nós também realizamos orações importantes para que as pessoas obtenham vitórias. E eu gostaria de ler um pouquinho no programa de hoje sobre o que está escrito no Salmo de número 40, porque tem muito a ver, né, com aquilo que muitas pessoas enfrentam. E neste domingo eu estarei fazendo uma oração direcionada para esse objetivo, para aquelas pessoas que estão vivendo numa situação considerada impossível, numa situação em que elas não têm condições de vencer pela própria capacidade, pela própria força. Às vezes uma doença, né, que se tornou incurável, com todos os recursos que a medicina dispõe. Muitas das vezes a pessoa ouve do médico aquela notícia de que a doença é incurável, o caso dela é irreversível. Muitas das vezes há pessoas sofrendo, enfrentando um problema conjugal que não consegue solucionar. Às vezes é um problema com um filho que está nas drogas. Muitas das vezes uma situação, uma adversidade financeira que a pessoa, olhando humanamente falando, ela diz: eu não tenho como sair dessa situação, eu não tenho como vencer essa situação. Muitas das vezes uma depressão profunda que não cessa, muitas das vezes brigas, desentendimentos dentro da família. Enfim, não são poucas as pessoas que estão enfrentando situações difíceis, situações impossíveis. E o Salmo de número 40, Davi falou um pouco da situação que ele viveu, e ele disse assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Davi disse: esperei confiantemente. Esse esperei não é no sentido da acomodação, de ficar com os braços cruzados, não. É porque Davi havia tomado atitudes de fé, ele havia clamado a Deus, invocado a Deus, e agora ele estava confiantemente aguardando a resposta daquela oração. Depois ele fala sobre a situação que ele viveu, e quem sabe você me assiste neste momento e você diz: eu estou numa situação como essa. Ele disse assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Davi, para tentar expressar melhor aquilo que ele viveu, estava vivendo, ele disse que Deus o tirou de um poço de perdição e de um tremedal de lama. Você sabe, quando uma pessoa cai num tremedal de lama, quanto mais esforço ela faz, muitas das vezes ela vai afundando mais ainda. Quando alguém cai num tremedal de lama, vai precisar de um apoio para sair.
quanto mais a pessoa faz uma força para tentar sair daquele tremedal de lama, mais ela afunda, a situação dela piora, ela precisa e vai precisar de um apoio de fora, porque sozinha ela não consegue. Então, o que Davi quis dizer é que ele estava numa situação, quanto mais ele fazia força, usava a sua própria força, mais a situação se tornava pior, mais difícil para ele. Quer dizer, era uma situação que ele não conseguia sair dela sozinho. Então, o que ele fez? Ele clamou a Deus, ele invocou a Deus, e Deus então respondeu e o tirou daquele poço de perdição, do tremedal de lama, e disse: colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Quer dizer, bem-aventurado, né, é aquele que põe em Deus a confiança. Então, eu quero chamar a sua atenção e convidar você que está vivendo uma situação como esta. Quem sabe você está para se separar, se divorciar, você já tentou, vem tentando de tudo para salvar o seu casamento, e você diz: todo o esforço que eu fiz foi inútil, parece até que quanto mais eu me esforço para tentar reverter a situação piora. Não é que você não tenha capacidade, é que existem situações que nós só iremos vencer com Deus, buscando a Deus, voltando o nosso coração para Deus, agindo a nossa fé. Quem sabe você está aí lutando porque tem um filho, uma filha no mundo das drogas, e você já fez de tudo. Você diz: eu não consigo ver nenhum resultado, tudo que eu poderia fazer, tudo que está ao meu alcance eu fiz, mas o filho, a filha, a cada dia eles estão se entregando mais às drogas. Quem sabe você está aí perdendo tudo, indo à falência, nada dá certo na sua vida, seu comércio, sua empresa, ou seu trabalho, cada dia está regredindo, você está numa situação em que você luta e luta, mas você não consegue ver nenhum progresso, nenhum resultado. Quem sabe você está desenganado, desenganada pela medicina, e você diz: não há. Os melhores médicos já me disseram que a minha situação é irreversível, e você está sofrendo, e você precisa restabelecer a sua saúde. Eu quero fazer um convite muito importante para que você esteja conosco neste domingo, ou às 9 horas da manhã, ou às 7 horas da noite. Nós vamos realizar várias orações, mas neste domingo nós vamos realizar uma oração direcionada para esse objetivo, para que as pessoas que estão num poço de perdição, num tremedal de lama, estão em situações que você não pode mudar, reverter, transformar, Deus venha lhe conceder a vitória. Às 9 horas da manhã nós teríamos a primeira reunião, e depois às 7 horas da noite. A nossa igreja aqui em Marília, ela está localizada na Avenida República 4729, Avenida República 4729, e estamos a 5 minutos, né, do Marília Shopping, quase que na direção do Marília Shopping. Nós temos aqui na igreja um amplo estacionamento. Você que vende automóvel, não tem a preocupação de estacionar, nós temos um amplo estacionamento. Aquelas pessoas que têm crianças, filhos pequenos, nós temos também na igreja uma escolinha, uma ampla escolinha, onde há pessoas responsáveis, preparadas para cuidar das crianças durante o culto, enquanto os pais assistem às reuniões. E você também desejando, você poderá procurar atendimento. Nós temos uma equipe de pastores para atender,
e orientar as pessoas que desejam orientação. Às 9 da manhã e depois às 7 horas da noite. Lembre-se que aquilo que você não pode, aquilo que os homens não podem resolver, o poder de Deus resolve. O Senhor Jesus disse, nada, porque nada é impossível para Deus. Para Deus não existe nada impossível. Nós vamos orar para que Ele possa também se manifestar na sua vida. Nós vamos a um breve intervalo e depois então a sala de entrevista, você vai ouvir o testemunho da dona Josefina, que é a avó do Neto, este garoto que eu citei, que nasceu, né, com uma síndrome raríssima. Pela medicina ele não iria andar, ele teria que viver a vida inteira numa cadeira de roda. Com 3 anos e 6 meses ele não andava, não falava, mas a oração, né, uma oração simples, transformou a situação. Hoje é uma criança feliz, uma criança que anda, que fala, que tem uma vida abençoada por Deus. Vamos ao intervalo, depois a sala de entrevista, e se você deseja ligar para o nosso programa, ligue aí para esse número que aparece no vídeo, e nós temos pessoas para atender você. Já já a gente volta com todos vocês. E hoje eu tenho aqui na sala de entrevista a dona Josefina. Tudo bem com a senhora? Tudo jóia. Está feliz, né? Estou muito feliz. Graças a Deus. A dona Josefina é avó desse garoto. Inclusive vocês vão ver imagens dele andando, né? O Neto, que conquistou pela fé um grande milagre, né? Um grande milagre, né? Como é que começou o problema, já que ele sofria com uma síndrome raríssima? Pelos médicos ele não andaria, pela medicina ele não andaria. Inclusive a mãe foi orientada, a sua filha foi orientada a comprar uma cadeira de roda, porque ele não iria andar, né? Uhum. Como é que começou o problema? Como é que descobriu o problema dele? Ai, bispo, ele nasceu desse jeito aí, né? Então, até então a gente ficou apavorado, né? Não sabia o que a gente ia fazer, né? Quando é que descobriu que ele tinha um problema? Isso foi na gestação? Na gestação eu notei que a mãe dele estava com barrigão, né? Enorme. Depois, 2 dias mais ou menos, diminuiu. Aí eu falei para ela, estranho, né? Esse bebê está crescendo, tá diminuindo. Ela pegou e falou assim, então, mãe, não estou me sentindo muito bem, né? Aí quando foi de manhã cedo, ela amanheceu o dia e falou, mãe, eu amanheci molhada, a cama molhada, eu não fiz xixi nem nada, né? Uhum. Eu falei, então, você está perdendo líquido, né? Uhum. Vai para o hospital. Até então, ela estava pelo médico do posto. Certo. Aí ela ligou para o esposo dela veio, levou ela no hospital, no médico pago, né? Aí foi onde que eles deram a injeção nela para abrir o pulmãozinho dele, o bebê, né? Aí, quando foi no outro dia de manhã cedo, já marcaram a cesárea. Às pressas. Às pressas. E tirou ele, né? Aí ele nasceu assim, 1,50 kg, né? 1,50 kg. Ela passou 2 dias no hospital, aí no outro dia ela veio, eu fui dar banho nele, confesso, quase que desmaiei, né? Porque tão pequenininho, né? Não dava nem para pegar. Ele estava com um peso de 1,50 kg. 1,50 kg. Aí, olha, bispo, quando eu coloquei o macacãozinho nele, que eu fui ver, ele mexeu assim, saiu tudo de dentro da roupinha, ficou só enroladinho, sabe? Aí daí 3 dias ela foi no hospital lá, aí ela notou que ele não estava crescendo, nada, mais pequenininho cada vez mais, né? Aí foi pesar, ela estava com 950 gramas. Quer dizer, estava regredindo, né? O peso só diminuindo o tamanho também. E a gente assustado, né? Porque o medo da gente perder. Aí eu não falei na frente dela, né? Aí eu fui no quarto e falei assim, Jesus, me ajuda, o Senhor deu ele para nós, então deixa ele com nós, né? Uhum. Deus me ouviu. Até aí vocês não sabiam que ele tinha uma síndrome raríssima. Não. O pediatra deu alta para ele, né? Nem eles descobriram, né? Uhum. Não falaram nada. Aí a gente notou que ele não estava crescendo, né? A gente levou ele no doutor Honório. O doutor Honório que descobriu que ele era... Como que falou?
eu tinha um pequeno síndrome, né? Uhum. Uma pequena, né? Mas ele falou, esse bebê seu é especial. Ele falou, né? E a gente ficou desesperado, né? Sem saber o que fazia. Aí começou a lutar. Começamos a lutar. Então, tirou o raio-x dele, o corpo inteiro. Ele não tinha músculo, né? Uhum. Ele não tinha o ossinho da bacia, era mais ou menos 2 centímetros mais ou menos de distância, não tinha. Aí foi tirando o raio-x até, né? Ele tá falando, não, vamos em frente que tá, né, evoluindo, né? O neném tá dando, né? Tá dando certo, né? Vamos, né? Vamos ter fé em Deus que nós chega lá. Mas a mãe dele, o bispo andou bastante com ele, né? Aí foi para vários médicos. Foi para vários médicos. Naquela época vocês imaginaram que o problema estava resolvido, né? Mas a gente temia de perder, sabe? Aí foi para vários médicos, Uhum. Só que chegou uma hora que o médico disse que ele não teria chance de andar. Não teria chance de andar e mandou a mãe dele comprar uma cadeira de rodas, né? Quando ela chegou em casa, ele me falou, eu falei, filha, tenha fé em Deus, ele não vai precisar disso, né? Eu estou pedindo a Deus, Deus vai me ouvir. Quer dizer, humanamente falando, ele não tinha chance de andar. Não. E quando vocês chegaram aqui na igreja, ele já estava com 3 anos e 5 meses. Sem andar. Sem andar. E sem falar. Sem falar. Sem andar e sem falar. Uhum. E foi aí que Deus pôs as mãos e o milagre aconteceu. Né? A oração, como é que aconteceu? Olha, bispo, a gente fazia todo dia, né? Eu lembrava ela. Quando ela estava trabalhando, que chegava assim, filha, eu já fiz a oração, a minha eu fiz, agora você faz a sua, né? Ela falou, tá, mãe. Eu sei que antes de completar os 15 dias que o senhor falou, o menino andou. Ele para você que está nos assistindo, ele já estava com 3 anos e 5 meses. Ele não andava, não falava. Não. O médico já havia dito que teria que comprar uma cadeira de roda para ele. Até que elas chegaram na igreja, a família chegou na igreja, fizemos uma oração no altar e orientamos para ungir com óleo durante 21 dias, não foi isso? Foi. A Bíblia orienta ungir o enfermo com óleo. É uma coisa importantíssima, porque o óleo ungido é símbolo do Espírito Santo. E fizemos uma oração e depois orientamos para que a senhora ou sua filha ungisse a criança durante 21 dias. E aí Deus operou o milagre, né? Depois de 10 dias, mais ou menos. Antes de 15 dias ele andou. Antes de 15 dias ele andou. Nossa, foi a felicidade da minha vida. Milagre, né? Foi um milagre. Aí precisava de um outro milagre, que era ele poder falar. Não falava. Não. E aí Deus também operou o milagre. Tá falando papai, mamãe, titia, vovó. Aquilo que era impossível tornou-se possível, né? Tá feliz, né? Nossa, muito. Muito, né? Para mim foi um presente maior que Deus me deu. Tá feliz, né? Muito. Graças a Deus. Então, está aí o testemunho da dona Josefina. O neto, ele, humanamente falando, ele não teria condições de andar. Aliás, ele ficava praticamente de bruço e rastejava. Ele andava assim, 4 pezinhos, né? A mãozinha dele, bispo, aqui virou calo. Ele vivia rastejando no chão. Verdade. Não podia andar e, graças a Deus, aconteceu o milagre. Isso prova que para Deus não existe nada impossível. Chegou uma época assim que a senhora ainda disse que mantinha a sua fé. Mas, humanamente falando, era uma situação perdida, né? A gente, assim, sabe, não perdia a esperança de Deus, né? Assim, mas dos homens, vendo, em relação à medicina, não tinha expectativa a mais, né? Mas Deus abençoou, graças a Deus. É importante lembrar que Deus é que dá sabedoria aos médicos para cuidar das pessoas, e nós oramos para que Deus dê sabedoria aos médicos. Mas existem situações que, por mais que a medicina avance, existem situações que são impossíveis. E aí, quando acontece uma situação impossível para os homens, ela só será possível para Deus. Valeu a pena lutar, orar, confiar em Deus, né? Muito feliz, bispo. Graças a Deus. Tem outra bênção também. Né? Segui minha casa. Está sendo abençoada cada dia, né? Cada dia. Graças a Deus está aí mais um testemunho. Obrigado pelo seu testemunho, que Deus abençoe mais ainda. Nós vamos ao intervalo e a gente volta.
no domingo, às 9 horas da manhã, como também às 7 horas da noite, essas duas reuniões do Espírito Santo e reuniões onde estaremos ministrando orações para que as pessoas obtenham vitórias em todos os demais aspectos da vida. Você que tem um problema de saúde, você que tem um problema espiritual, está enfrentando um problema familiar, enfim, você que está precisando de respostas, neste domingo, às 9 da manhã e depois às 7 horas da noite, estaremos realizando essas orações para abençoar a vida das pessoas. O nosso endereço aparece aí no vídeo, Avenida República, 4729, bairro Castelo Branco. Nós estaremos orando por você. Eu quero lembrar que para Deus não existe nada impossível. Nós vamos agora nos preparar para a oração, nós vamos a um intervalo e depois então vamos falar com Deus em seu favor. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos invocar ao único Deus. É o momento da oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos neste momento em oração e temos a convicção, meu Deus, de que os teus ouvidos estão sempre prontos para ouvir, as tuas mãos estão sempre estendidas para salvar. Está escrito, e se nós o invocarmos de todo o nosso coração, o Senhor promete responder e anunciar coisas grandes e ocultas que não sabemos. Eu peço em nome de Jesus, em favor de todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento, pessoas que, quem sabe, estão vivendo situações de desespero, vivendo situações consideradas impossíveis, irreversíveis, quem sabe há pessoas vivendo o pior momento da vida, e elas precisam de forças para chegar à tua presença, elas precisam de respostas, elas precisam de transformações, e eu oro, meu Deus, para que o Espírito Santo possa conceder a elas a força, a capacidade de enfrentar as dificuldades, os obstáculos, e que essas pessoas possam chegar à tua casa, a fim de lutarem, a fim de buscarem tudo aquilo que o Senhor tem prometido. Tira de dentro delas o desânimo, a tristeza, tudo aquilo que possa impedi-las de se aproximar do Senhor, e conceda, Senhor, a tua força. Abençoe as reuniões que teremos neste domingo, para que todos aqueles que chegarem na Igreja do Novo Nascimento possam encontrar a tua presença, e que quando nós clamarmos, Senhor, o Senhor responda de uma maneira poderosa, tirando do poço de perdição, do tremedal de lama, aqueles que se encontram desesperados. Abençoe, conduza essas pessoas e as abençoe. Em nome de Jesus, e os que creem digam graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bom, nós chegamos aos minutos finais do programa Existe uma Saída. Todos os sábados, lembre-se, convide os seus amigos, avise aos seus amigos, todos os sábados, das 21h30 às 22 horas, o programa Existe uma Saída aqui na TV Marília, canal 4. Você que deseja, a transformação da sua vida, busca Deus. Ele é Senhor para transformar tudo. A Igreja do Novo Nascimento está com as portas abertas, e após as reuniões, uma equipe de pastores prontos para atender e orientar. Avenida República, 4729, bairro Castelo Branco, nas proximidades do Marília Shopping. Um grande abraço, Deus abençoe, até a próxima, fique com Deus. Acabamos de apresentar o programa Existe uma Saída, patrocinado pela Igreja do Novo Nascimento.